Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, com muito prazer, com muita alegria e com muita satisfação para, junto com você, estudarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Nós estamos finalizando o primeiro trimestre de 2019. Nós estudamos nesse trimestre o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso direto aos slides gratuitamente. Temos também disponível no nosso site os hinos que são indicados para ser cantados na Escola Bíblica Dominical. Se você clicar no nome do hino, você tem acesso então ao áudio e também à letra deste hino, para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Nessa semana, então, nós estamos estudando a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre, orando sem cessar. É o mesmo que nós orarmos continuamente, ou seja, orarmos sem parar. A Bíblia nos ensina alguns outros meios de oração e que são importantes para a nossa comunicação com Deus. É muito importante para a nossa aproximação de Deus. A oração secreta, a oração em público, a oração em grupo e a oração com a igreja. No capítulo 6 e o versículo 6 de Mateus, Jesus disse: Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto o recompensará publicamente. Jesus aqui falou da oração secreta, aquela oração que você entra a sós e fala com Deus. Também a oração pública. Jesus nos deu exemplo de oração pública. Jesus orou em público para a ressurreição de Lázaro, seu amigo. Jesus também chorou e profetizou quando ele entrou às portas da cidade de Jerusalém. E também Jesus orava em todas as cidades por onde passava. O Senhor Jesus estava sempre orando para que as pessoas fossem curadas, para que as pessoas viessem a ser libertas, para que as pessoas recebessem na sua vida a salvação, a cura, a libertação de todo tipo de mal. A oração em público, embora sendo condenada por alguns, mas Jesus nos deu exemplo de oração pública. Se nós orarmos verdadeiramente com o nosso coração voltado para Deus, com certeza a resposta virá em nome de Jesus. Aí você pergunta, mas Jesus condenou os fariseus porque eles oravam nas praças, mas eles oravam para se aparecer diante das outras pessoas, para dizerem que eles eram pessoas religiosas. Eles não oravam verdadeiramente. Então, a oração pública, com o coração voltado para o Senhor, em circunstância, quem sabe você precise orar, ore e o Senhor com certeza te dará a resposta.
Também a oração em grupo. Jesus orou com 3 dos seus discípulos. Daniel também orou com os seus 3 amigos. Paulo e Silas oraram juntos na prisão. A oração com a igreja. O apóstolo Paulo orou com os seus cooperadores. Atos capítulo 20 e o versículo de número 36. A igreja orou por Pedro, que estava preso na prisão. Atos capítulo 12, o versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orou ainda reunida e unida em um local, e este local se moveu. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E quando nós vemos o poder de Deus sendo assim manifestado, nós nos lembramos de quando o Senhor nosso Deus desceu no Monte Sinai para falar com Israel. Quando Deus desceu no Monte Sinai, o povo que estava ali se estremeceu com o tremor do monte pelo poder de Deus. Êxodo capítulo 19 e o versículo de número 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Quando Deus vive em nós, nos estremecemos em razão do seu poder na nossa vida. Quando nós sentimos a presença de Deus, buscando a Ele com graça e em verdade. Quando nós buscamos a presença dEle, que Ele se aproxima de nós, nós sentimos o seu poder na nossa vida, a sua presença na nossa vida, de forma que nós nos estremecemos, porque o poder de Deus é maravilhoso. Nesta lição, nós vamos refletir bastante sobre oração. O que é oração? O Pai Nosso é uma oração ou é uma reza? E para isso nós vamos ver a diferença entre oração e reza. A quem devemos nos dirigir em oração? Tenho que ter um vocabulário bonito, perfeito, para falar com Deus? Nós vamos falar sobre isso. Como devo me posicionar fisicamente para orar a Deus? Tem uma posição certa? Tem uma posição correta que eu devo fazer, que eu devo ficar na presença de Deus? Como devo estar interiormente para falar com Deus? Qual o dia que devo orar? Quanto tempo sou obrigado a orar? Posso orar em qualquer lugar? Em nome de quem devo concluir a minha oração? Quanto tempo devo esperar pelas respostas das minhas orações? Como devo orar? Nós vamos refletir sobre esses assuntos muito interessantes para a nossa vida espiritual. Devemos nos lembrar que a oração ela é importante para todo cristão que tem o desejo, que tem anseio em viver uma vida eterna com o Senhor nosso Deus. A oração está para a nossa vida espiritual, assim como o alimento ele está para o nosso corpo, ou seja,
a nossa vida espiritual, ela necessita de oração, assim como o nosso corpo precisa também de alimento. Jesus, certa feita, ele disse para alguém que queria segui-lo, e essa pessoa que queria seguir, ele tinha que enterrar o seu pai, participar do enterro, do velório do seu pai. E Jesus disse para ele: deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos, porém você vem e siga-me. Nos dá a entender que todas as pessoas que estavam vivas, presentes, fisicamente vivas naquele velório, as pessoas estavam vivas devido ao espírito de vida que estava neles. Mas, porém, eles estavam mortos espiritualmente. Eles tinham vida devido ao espírito de vida, mas estavam mortos espiritualmente. Assim, todo crente que não zela por uma vida de oração, todo crente que não se preocupa em falar com Deus, em se aproximar de Deus através da oração, são como os ímpios, porque os ímpios que eles não se aproximam de Deus, eles não oram, eles não buscam a Deus, são como os ímpios, porque os ímpios não servem a Deus e eles estão mortos espiritualmente. Assim, todo crente que não vive uma vida de oração estão mortos espiritualmente. Então, é preciso nós orarmos para nos aproximar de Deus. E nós podemos orar sem cessar, podemos orar continuamente. É o que nós vamos aprender na lição de hoje. Orar tem duas raízes no termo latino. Oro, que significa dizer, e falar, que deriva do termo oral, falado. Entendemos que as orações elas são feitas em forma de fala ou conversa. Orar é abrir o coração para Deus, como a um amigo. Quando você ora, você fala com Deus como se Deus fosse o seu amigo. E assim é tão fácil orar, porque tendo Deus como nosso amigo, falar com Ele vai ser muito fácil. Agora, o que é rezar? O verbo rezar em latim é recito, tem o significado de recitar, ler em voz alta, apresentar lendo, citar, pronunciar uma fórmula, repetir, decorar. Este significado do termo rezar nos mostra que tal palavra se aplica melhor às preces prontas de autoria de terceiros que podemos então aprender e repetir. Isto é rezar. O texto bíblico do Pai Nosso é uma reza. No versículo de número 7 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus responde que o Pai Nosso não é uma reza. Jesus disse: não useis de vãs repetições. Jesus estava ensinando no Pai Nosso como nós devemos organizar a nossa oração, com a nossa conversa, a nossa oração com o Pai. Porém, há cristãos que infelizmente também rezam. Mas como que eles rezam? Eles rezam quando eles recitam textos bíblicos, capítulos inteiros, dizendo que, ou seja, em forma de oração. Vão orar e recitam o Salmo 91. Vão orar e repetem o Salmo 21. E até
Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, como todos nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Então, é preciso termos cuidado. Orar é nós expressarmos o que sentimos no nosso coração, é conversar com Deus, porque Deus é o nosso amigo. Tenha Deus como amigo e com certeza vai ser fácil você falar com Ele. A quem devemos orar? As religiões não cristãs oram a uma diversidade de deuses, parentes mortos, santos feitos de barro, feitos de prata, feitos de ouro, feitos de papel, feitos de madeira, e oram também a espíritos. Agora, a quem devemos orar? Os católicos romanos, eles são ensinados a orarem por Maria e vários outros santos, como Pedro, e há uma infinidade de outros personagens bíblicos ou não. Agora, o que acontece quando alguém ora a qualquer um outro que não seja o Pai Celestial? Por mais que as pessoas tentem confirmar, essas orações, elas não são respondidas por Deus. Por que que elas não são respondidas por Deus? Nenhum outro intercede a Deus pelo homem a não ser Jesus. E as pessoas estão acostumadas a pedir a outros a não ser por Jesus. O apóstolo Pedro, quando ele pregou o evangelho em Atos 4:12, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens, por qual devamos ser salvos. Também João, na sua primeira carta, ele disse, sua primeira carta no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele disse: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Então, quantos advogados nós temos? Quantos que intercedem por nós? Um, Jesus Cristo. Agora, por que que acontece isso? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Então, quando a pessoa substitui Deus por objetos, substitui Deus por outras pessoas, por outros seres sobreviventes, por objetos, por coisas, quando as pessoas substituem Deus por outros chamados santos ou por outros deuses, ele está cometendo o pecado de idolatria e por isso Deus não responde. As respostas que vêm não são respostas de Deus. Esse nós chamamos então de pecado de idolatria. A quem os cristãos devem direcionar suas orações? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Qualquer pessoa que quiser orar, pode orar, mas deve pedir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando oramos a uma pessoa da Trindade, nós estamos orando, ou seja, estamos falando com todos, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas um só Deus. Veja o que a Bíblia diz. O salmista orou assim: Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Estevão orou a Jesus quando sofria o martírio, ele estava quase à morte já, e ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Podemos orar também ao Espírito Santo.
Paulo pediu ao Espírito Santo que unissem os corações da igreja que estava na cidade de Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, o versículo 14. Paulo escrevendo também aos Romanos no capítulo 8 e o versículo de número 26, ele disse que o Espírito Santo nos ajuda a orar quando nós não temos mais palavras. O Espírito Santo então nos ajuda a orar. Veja que nós então podemos também conversar com o Espírito Santo, nós podemos conversar com Jesus, nós podemos conversar com Deus. Ele nos dará resposta às nossas orações. Agora, como devo me posicionar adequadamente para fazer uma oração? Não há posicionamento físico para orar. Por que que não há? Quando Jesus foi interrogado pela mulher samaritana, e a mulher samaritana diz: onde nós devemos orar? Onde nós devemos falar com Deus? Porque os meus pais me ensinaram que nós devíamos orar no monte em Samaria. Mas vocês dizem que nós devemos orar a Deus em Jerusalém. E Jesus então respondeu para a mulher samaritana: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, se nós oramos ao Senhor, oramos a Deus em espírito e em verdade, nós podemos orar em qualquer posicionamento físico que o Senhor irá responder a nossa oração. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, inclusive de onde é tirado o estudo da lição nessa semana, ele disse: orai sem cessar. Ou seja, como nós devemos orar sem cessar? Se há uma regra, se existe uma regra de um posicionamento físico, nós vamos ficar de joelhos todo o tempo? Nós vamos ficar parados em pé ou sentados todo o tempo? Não, nós podemos orar em qualquer local, onde nós estivermos. Agora, é claro que nós devemos nos posicionar diante de Deus da melhor forma possível para falar com Ele. Se nós tivermos oportunidade de ajoelharmos, então vamos ajoelhar. Enfim, se nós tivermos oportunidade de prostrar o nosso rosto no chão, vamos assim fazer. Agora, isso vai depender do tempo que eu tenho, vai depender do local onde eu estou, vai depender de circunstâncias adversas. Agora, Deus, Ele não responde às nossas orações baseado em quando oramos, onde estamos ou a nossa posição de corpo. A resposta de Deus para nossas orações, ela vai vir sempre conforme a sua vontade. João 5,14, na sua primeira carta, ele diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é segundo o posicionamento físico que eu estou, que o Senhor vai responder a minha oração. Não é segundo o local onde eu estou que o Senhor vai receber a minha adoração, a minha oração. Ele vai receber a minha oração conforme a vontade dele. Então, segundo a sua vontade, ele nos ouve, porque vai depender também de que forma,
qual o meu sentimento, a oração é verdadeira, o meu coração está verdadeiramente em Deus. Há vários tipos de oração. Eu posso orar expressando a minha fala, ou seja, em voz alta, posso orar. Isso vai depender de onde eu estiver. Eu posso orar também em silêncio. O Senhor vai me ouvir também em silêncio. Depende de onde eu estiver. Eu posso orar adorando a Deus, ou seja, a nossa oração, ela já é uma adoração. Mas eu posso orar louvando, ou seja, enquanto eu estou louvando ao Senhor, eu posso fazer do louvor uma oração para mim. Minha oração pode ser uma conversa com Deus, né? Podemos conversar com Deus como o nosso amigo. Pode ser também uma intercessão. Eu posso orar intercedendo por alguém, intercedendo por uma cidade, por um país. E nós precisamos orar muito pelos países, como estão sofrendo os moçambicanos, os africanos em alguns países, em alguns locais. Precisamos interceder por eles. Então, nós precisamos orar por essas pessoas, precisamos interceder por essas pessoas. Pode ser também uma oração de agradecimento, ou seja, nós podemos agradecer a Deus, podemos orar e fazer: hoje eu vou agradecer a Deus. Então, há vários tipos de oração. Homens e mulheres, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles oraram de diversos modos e em locais diversos. Portanto, orando assim, eles tiveram respostas da sua oração. Por exemplo, Ana orou no templo, pediu a Deus, mas a forma como ela orava, ela movia apenas, os seus lábios apenas se moviam. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículos 12 e 13, Eli observou a boca de Ana, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. O Senhor se lembrou de Ana, mesmo a oração dela foi em silêncio, e o Senhor se lembrou de Ana. E sucedeu que passou algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual se chamou Samuel. Deus abriu a madre de Ana e ela então gerou um filho, porque ela era estéril e ela orava movendo apenas os lábios, e o Senhor a ouviu. Jonas orou na barriga do peixe, aflito, desesperado, angustiado, e o Senhor lhe deu vitória. Elias orou com a cabeça entre os joelhos, e o Senhor o respondeu. O rei Ezequias orou com o rosto virado para a parede, e nos dá a entender que o rei Ezequias orou deitado. E Deus o respondeu no momento, a oração de Ezequias. Também o publicano orou em pé com a cabeça baixa. Paulo pôs-se de joelhos e orou com alguns irmãos. Atos 20 e 36. Jesus orou em vários lugares, de vários modos. Orou publicamente nas ruas, orou no templo, orou várias vezes no Monte das Oliveiras, às vezes à noite, às vezes às manhãs. Jesus sempre orava, orou também com o rosto na terra. Enfim, nós precisamos orar. Orar em todo tempo.
orar sempre, orar continuamente, falar com Deus é muito importante. Nós podemos orar. Qual o sentimento que nós devemos ter? Desculpa. Qual o sentimento que nós podemos ter? Como nós devemos orar? Nós podemos orar arrependido. O publicano com a cabeça baixa dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Devemos orar com o espírito quebrantado. Davi orou a Deus com o espírito quebrantado no Salmo 51 e o versículo 11 ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós precisamos orar com fé, conforme Hebreus, o escritor aos Hebreus, o capítulo 11 e o versículo 6, ele disse: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, veja que interessante, creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, que responde às orações daqueles que o buscam. Então, precisamos nos apresentar a Deus com arrependimento, com o coração quebrantado e com fé. Com certeza, o Senhor responderá às nossas orações. Agora, eu preciso de um vocabulário bonito para falar com Deus. Eu preciso ensaiar a minha oração. Eu preciso como é o meu vocabulário? Deus é uma pessoa. Ele diferencia porque ele é sobrenatural. Deus é invisível. Nós não somos capazes, né? Porque somos humanos, ele é sobrenatural. Nós não suportamos a sua glória, que é muito grande. Então, nós não somos capazes de vê-lo. E também Deus é o Criador. Uma certa feita, Moisés, ele quis ver a Deus. Ele disse: Deus, eu quero vê-lo. E Deus disse para Moisés: fique ali atrás daquela rocha e olhe por aquela brecha, e eu vou passar, e você vai me poder ver. E depois Moisés testemunhou dizendo, algumas traduções bíblicas diz que Moisés, ele viu as costas de Deus. Outras traduções vai dizer que Moisés viu a glória de Deus. Então, Deus é uma pessoa. Agora ele é sobrenatural, mas ele é um amigo e nós podemos falar com ele. Podemos usar nosso próprio vocabulário para falar com Deus. Ele entende todos os idiomas deste mundo. Ele te compreende, ele te entende. Você pode usar a sua palavra, desde que sejam verdadeiras, desde que sejam palavras que você precise. Deus é nosso melhor amigo. Ele quer ouvir a nossa voz diariamente falando com Ele. Veja que no jardim do Éden, Deus diariamente, à viração do dia, Ele se apresentava para conversar com Adão. Também Jesus, quando Ele iria curar as pessoas, Ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Ele quer ouvir a nossa voz. Agora, sou obrigado a orar? Eu posso falar com Deus o dia que eu escolher? Ora, ninguém é obrigado a orar. Você conversa com o seu amigo obrigado? Não, você conversa com o seu amigo por prazer, porque você o ama. Assim, quando você tem Deus como seu amigo, você conversa com Ele com prazer, com alegria, com satisfação,
você se apresenta todos os dias para falar com o seu amigo. Devemos falar com Deus, então, com imenso prazer e não por obrigação. Para mantermos uma comunhão mais íntima com Deus, devemos falar com Ele todos os dias. Quanto mais nós conversamos com Deus, quanto mais nós nos apresentamos a Ele, estivermos conversando com Ele diariamente todos os dias, mais nós nos aproximamos dEle, mais seremos abençoados, protegidos com as suas misericórdias, com as suas bênçãos infindas. Agora, em nome de quem eu devo concluir as minhas orações? Se a nossa oração é uma conversa, então não há necessidade de formalidades para um término. Mas se você quiser, Jesus disse que as nossas petições devem ser finalizadas em seu nome, ou seja, devemos concluir a nossa oração, se nós quisermos, em nome de Jesus. Por que eu disse se quisermos? Porque a nossa oração é contínua, nós estamos orando sem cessar, nós estamos orando continuamente, mas há orações que é necessário às vezes concluirmos. E aí Jesus disse em João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Ele disse, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, Deus é obrigado a atender nossas orações. Nossas orações, elas precisam estar na vontade de Deus. Nossas orações precisam estar no propósito de Deus para a nossa vida. Tiago 4:3 disse, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal? Pedir mal é pedir fora do propósito de Deus. É pedir para os seus próprios deleites, para os seus próprios interesses, para os seus próprios desejos, fora do propósito de Deus. Tiago diz, para o gastardes em vossos deleites. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Então, os pensamentos, os nossos propósitos, o nosso caminho precisa ser os de Deus. E aí então Ele vai atender nossa oração. Quanto tempo devo esperar pela resposta de Deus às minhas orações? Talvez nós não teremos resposta para as nossas orações. É verdade, Deus pode dizer não. Se estiver fora do propósito dele, fora dos planos dele, ele vai dizer não. Ele disse não para o apóstolo Paulo. Paulo, segundo ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o perturbava, que o incomodava, e Paulo disse que ele orou 3 vezes para que o Senhor desviasse dele aquele incômodo, aquele importuno, e Deus respondeu para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Mas ele pode dizer sim. Quantas vezes ele já não disse sim para você? Quantas vezes ele não disse sim para as muitas pessoas? Mesmo na Bíblia Sagrada, quantas vezes Deus respondeu às orações daqueles que o buscaram, daqueles que o pediram? Ele pode dizer sim. Precisamos confiar, acreditar, mas ele pode dizer não. Ele pode dizer também espera para a sua oração. Ana esperou por muito tempo
que Deus abrisse a sua madre e ela viesse a gerar filhos. Também Abraão e Sara esperaram por longos anos o nascimento do filho da promessa que Deus prometeu a Abraão, Isaque. Mas ele nasceu, era uma promessa de Deus, mas eles tiveram que esperar. Às vezes você está se desanimando, não se desanime, não desanime da sua oração, continue orando. Você só vai parar quando ele disser não, mas continue buscando, continue esperando com fé, e o Senhor vai responder a sua oração. Deus vai te dar esse milagre que você está esperando. Deus vai abrir a porta que você está pedindo. Basta que você permaneça em oração, persevere buscando ao Senhor, e com certeza Ele te responderá. Ele nos responde, aprendemos aqui, conforme a vontade dEle. E se você está esperando, permaneça, ore continuamente, continue orando sem cessar, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Como devo esperar então pela resposta das minhas orações? Você deve esperar pacientemente, sem reclamar. Hebreus 6:15, Abraão esperou e alcançou a promessa. Romanos capítulo 8, versículo 25, Paulo disse: se esperarmos o que não vemos, devemos esperar com paciência. Jesus disse que o agricultor, ele semeia a sua semente e ele espera com paciência até que ela venha nascer uma árvore e produzir frutos. Então, devemos esperar pacientemente pelas respostas da nossa oração. O Salmo 40 e o versículo de número 1, o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Como é esperar com paciência no Senhor? É esperar com paciência no Senhor, é esperar sem reclamar, é esperar sem murmurar, é esperar com fé, aguardando que o Senhor há de te dar a vitória. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por quê? Porque eu esperei com paciência. Outra coisa interessante e importante é nós esperarmos sem murmurar. E nós temos um grande exemplo do povo de Israel, que foi liberto do Egito pelas mãos de Moisés. E Moisés, assim como Deus o ordenou, Moisés levou o povo de Israel para o deserto, e lá no deserto eles deveriam adorar a Deus. Mas o que eles fizeram no deserto? Eles reclamaram. Eles deveriam adorar a Deus e marcharem para entrarem na terra prometida. Mas no deserto, ao invés deles agradar a Deus com as suas adorações, eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar, eles começaram a criticar de Deus e de Moisés, o seu servo. E quanto mais eles murmuravam, quanto mais eles reclamavam, mais eles iam passeando pelo deserto. Uma jornada de 11 dias, eles ficaram 40 anos, e todos os que saíram do Egito, exceto Josué e Calebe, todos os demais morreram no deserto e não conseguiram entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles murmuraram, porque eles reclamaram. Então você deve orar e aguardar no Senhor sem reclamar, sem murmurar, esperando pacientemente que o Senhor
vai te dar a vitória que você tanto almeja. Quantas pessoas estão no deserto, mas estão reclamando, estão passando por dificuldades, mas estão murmurando, estão orando, mas reclamam, oram, mas murmuram, e as bênçãos vão se distanciando a cada dia mais, vai tardando a cada dia mais, eles vão se distanciando das bênçãos de Deus. Então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, mas vamos orar e esperar com paciência, sem murmurar, esperar sem reclamar, aguardando que o Senhor há de dar a vitória que tanto nós almejamos. Linda esta lição sobre oração. Vamos colocar em prática a oração na nossa vida. Vamos conversar com Deus. Ele é o seu amigo. Não se precipite quando você estiver na presença de Deus. Converse com Ele. Ele vai te dar a vitória. Se você estiver andando para o trabalho, se você estiver dirigindo, se você estiver caminhando, se você estiver comprando ou trabalhando, vai sempre orando, orando continuamente, em qualquer local, vai buscando a presença de Deus, vai falando com Ele nas oportunidades que você tiver na igreja, vai orar na igreja, na oportunidade que você tem para orar no seu lar com a sua família, ore no seu lar com a sua família. Quando tiver a oportunidade de orar com o departamento que você dirige, um grupo de irmãos, ore com esse grupo de irmãos. Mas quando Deus te der uma oportunidade de você orar por alguém, quem sabe no seu trabalho, quem sabe no meio da rua, você encontrar alguém que lhe pedir, faça uma oração. Ore ao Senhor sem temer, Deus vai te responder, Deus vai dar a vitória a quem você estiver intercedendo. E se for por você, também ore com o coração a Deus, com vontade, com desejo, buscando a presença dEle verdadeiramente, e você vai ser abençoado. Deus vai te dar a resposta da sua oração em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida. E já na próxima semana nós estaremos iniciando o segundo trimestre de 2019. Não se esqueça de deixar aí o seu like. Não se esqueça, se você não é subscrito no canal, subscreva no meu canal e receba então os vídeos semanalmente. Nós estamos aqui gravando essas videoaulas e o que nós pedimos é só você colocar o dedinho lá, dar o seu like, e se você não é subscrito, faça-o. Dessa forma você estará nos ajudando a fazer com que a cada dia mais nós cresçamos e levamos mais esta palavra para quantas pessoas estiverem necessitadas. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir.